sem mimimi. Você provavelmente se pergunta: sem mimimi? Por onde anda você hoje? Em que lugar do mundo terei o prazer, a honra de escutar essas belíssimas sinfonias de ideias como de costume? Por onde ando hoje? Talvez você viu aí essas imagens iniciais e, conhecendo-me como somente você me conhece, poderia dizer que você está em algum lugar da Europa antiga? Algum lugar perdido na África? Talvez você é das antigas, você viu todas as sinfonias de ideias da América Central, que sim, tinham lugares como este. Porém, equivocam-se todos que disseram as opções anteriores. Hoje, sintonizo-me. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem um céu azul. Estou no Rio Grande do Sul, rapaziada. Sim, no nosso país. É incrível. Eu não conhecia esse lugar. Até 2 semanas atrás, eu não tinha ideia de que esse lugar existia aqui no nosso país. E aí você vem aqui, mais especificamente em Missões de São Miguel, perto da fronteira com a Argentina. Esse lugar construído no século 17 pelos jesuítas, que vieram basicamente construir uma sociedade utópica. Os jesuítas vieram aqui, se conectaram com os índios e não chegaram aqui matando e fazendo deles os seus escravos. Muito pelo contrário, vieram fazer realmente uma parceria. Conforme foram passando-se os anos, os reis da Espanha e de Portugal tinham outros planos. Que aí você muito provavelmente, mesmo que não tenha prestado atenção na escola, sabe mais ou menos como essa história acaba. Por aqui os deixo com essa breve informação sobre o local, porque como você muito bem viu no título deste vídeo, inspirado por um thread que peguei casualmente. Outro dia eu tava ali escrevendo as sinfonias de ideias que você também já deve estar acompanhando no Instagram. E aí, a bela donzela em concreto desta sinfonia de ideias, Lu Deleiteze, eu não sei quem é, mas devo dar os devidos créditos. Ela escreveu assim, que me pareceu muito interessante. Abre aspas. Eu morro de preguiça de quem sacriliza o sexo, como se fosse algo transcendental, espiritual e etc. Para mim, a graça do sexo é justamente ser profano, algo do terreno da transgressão. Fecha aspas. Sinfonia de ideias que me pareceu muito interessante porque traz pontos que sim se conectam com diferentes pessoas que pensam de diferentes formas, de ambos os sexos, que podem também pensar de diferentes A ou B nessas opções. E eu falei, é necessário uma sinfonia de ideias para ser elaborada com profundidade, para entender justamente todos esses pontos que a bela donzela em concreto traz nessa sua provocação. A resposta de forma básica e direta, rapaziada, é que o sexo, na verdade, pode ser ambas as coisas. O sexo, na verdade, é ambas as opções. O problema é que muitas vezes nós acabamos incorporando somente um destes aspectos na nossa vida e, como consequência, acabamos tendo relacionamentos equivocados com pessoas equivocadas e, nesse caso em concreto, não aproveitando o melhor que o sexo nos pode prover. Vamos começar pelos cuidados que você tem que ter com ambas as ideias. Primeiro, o sexo sim é algo transcendental e espiritual, como muitas pessoas do campo mais esotérico gostam de dizer? Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Se existe uma experiência compartilhada, e isso eu até mesmo consideraria o sexo homossexual, para aqueles que são homossexuais. Se existe uma experiência que você pode realmente transcender qualquer tipo de racionalidade dentro de nós, qualquer tipo de bloqueio, seja ele estrutural, social, pessoal, da sua infância, muitas vezes é justamente através do sexo que você acaba atingindo essa conexão quase que divina com um outro ser humano. E mais que isso,
é justamente através dele que se cria a vida. Se existe algo mais poético, mais puro, mais divino, mais espiritual, mais esotérico, é justamente isso. É através do sexo que nós criamos a vida. Isso por si só já é suficiente para você entender que sim, é algo que você consegue com uma outra pessoa criar essa experiência onde você não vai ter em qualquer outro âmbito da sua vida. Seja você uma pessoa que gosta de experiências radicais, seja uma pessoa que gosta de fazer consumo de drogas alucinógenas, você não vai encontrar essas mesmas experiências no sexo em qualquer outra área da sua vida. Então isso por si só é um aspecto que sim faz do sexo algo espiritual. Por outro lado, você não tem a menor dúvida que também vão haver aspectos de transgressão, de instintivo animal, porque o sexo, no final das contas, é uma expressão carnal, instintiva, de ambos, homens e mulheres, que vão, através do ato, trazer tudo que tem de mais interno, de mais profundo, de mais íntimo dentro de você. E isso aqui eu não quero dizer como algo negativo, como o pessoal da primeira linha de pensamento poderia imaginar. Muito pelo contrário. Se você principalmente acaba se conectando com uma pessoa que tem toda essa maturidade sexual, ela também é capaz de explorar com você os seus aspectos mais íntimos e compartilhando a experiência que eu poderia dizer mais suja, no melhor sentido das palavras, onde você é capaz de transformar em personagens durante o sexo, aonde você jamais faria ou diria ou aceitaria coisas durante o sexo em qualquer outro âmbito da sua vida. E outra vez, isso não existe nada de errado, né? Se são duas pessoas, ou mais inclusive em algumas situações, explorando o sexo de maneira saudável, não existe nada de errado em eu me entregar e ir nesse campo mais profundo, onde Freud explicaria aspectos instintivos humanos. O sexo também tem esse poder para explorar isso dentro do ser humano. O problema agora entra quando em ambas essas situações, tanto quando você objetifica o sexo somente como uma forma de transgressão e quando você também espiritualiza o sexo, pedestaliza o sexo, é aonde você vai acabar se envolvendo com as pessoas erradas, tendo as relações erradas e não explorando justamente aquilo que é o melhor que o sexo pode apresentar. Então, quais são os equívocos que você pode encontrar nessas ambas áreas? Um minuto de silêncio, porque passam crianças ao meu lado e esses são temas delicados para falar com a presença deles. Voltando. Quando você começa a pedestalizar o sexo nesse sentido espiritual, é quando você acredita que, por exemplo, você só pode fazer sexo se você tiver com a intenção de procriar, o que não passaria de uma das ideias mais erradas, uma das ideias mais onde você não desfruta do potencial da vida. Porque, sim, ele também foi feito para a nossa pura e mera diversão, para a nossa pura e mera conexão com um outro humano que não, nesse caso, envolveria criar uma nova vida. E quando o cara se aprofunda demais nisso, ele é o cara que também romantiza os relacionamentos. Ele vai procurar a mulher da vida dele. Ele vai procurar essa virgem que só vai se envolver com ele de forma de papai e mamãe e não pode considerar sequer outros tipos de sexo, como por detrás. Tem que tomar cuidado com as palavras aqui, rapaziada. Sinfonia de Ideias, você já sabe, é no meio das ruas, então eu tenho que medir muito bem as palavras. Então, esse cara, muitas vezes, que acredita piamente que o sexo só pode ser nesse campo espiritual, ele vai romantizar os relacionamentos e vai ter aquele sexo feijão com arroz, ali aquele água com açúcar, aonde muitas vezes a mulher, por sua vez, não vai sentir prazer. E eu poderia me aprofundar muito mais de como elas também possuem ambos os lados dentro dela, e se você não souber explorar ambos, é quando ela vai se envolver com o Shed de VSM 10/10, porque o Shed de VSM 10/10 fez o curso Mestre da Safadeza do CMM e sabe fazer os Paranauê do jeito que ela gosta.
Então você tem que tomar cuidado nesse primeiro âmbito de como você visualiza, como você projeta essas ideias dentro dos seus relacionamentos e para si mesmo, porque com facilidade você vai cair nesse âmbito aonde você vira um lunático religioso muitas vezes, né? Muitas das vezes quando o cara pensa dessa forma é porque ele é um lunático religioso, ele acredita que o sexo é esse objeto intocável que somente pode ser acessível quando duas pessoas se alinham com valores, com crenças, com conexão. E não, meu amigo, muitas vezes você pode desfrutar de um sexo casual numa terça-feira à noite com uma pessoa que você acabou de conhecer e esse sexo também tem muito valor. Não quer dizer que esse sexo não tem tanto valor como num relacionamento monogâmico onde vocês dois estão casados e ali existe um propósito. Esse é um tipo de cagação de regras que constantemente você vê com as pessoas religiosas. Com tudo isso dito, com todas essas ressalvas, você também tem que tomar cuidado, meu amigo, porque sim, o sexo não é barato, o sexo tem um custo. E o que eu quero dizer não é você se envolvendo com a GP, é porque ele, tal qual você muito provavelmente já deve ter ouvido no âmbito feminino com as mulheres, ele também vai causar um dano na cabeça do homem, onde ele acaba não dando o seu devido valor, vira tudo muito descartável, vira pessoas com valores baratos, ele acaba se tornando um cara manipulativo e depois ele também não consegue entender como ele não consegue se envolver com relacionamentos saudáveis, com pessoas saudáveis, com um sexo que também o preenche, porque tolice, é ingenuidade acreditar que nós homens somente precisamos desse sexo carnal, violento, onde eu vou ali explorar esse lado mais transgressivo da minha parte da Bela Donzela e isso vai me preencher como homem, como um homem líder dentro desse relacionamento. Muito pelo contrário. Então você também tem que tomar cuidado, porque você tratar o sexo somente dessa forma mais transgressiva, dessa forma mais instintiva animal, ele também vai trazer elementos corrosivos na sua alma. É inevitável quando um homem acaba também se envolvendo com muitas mulheres sexualmente que ele começa a sentir essa carga emocional, esse peso do feminino, ele começa a carregar isso dentro dele. Essa troca de energia é inegável. E o cara que banaliza o sexo, que não vê nada de errado em se envolver com muitas mulheres por muito tempo da sua vida, o tempo todo, com padrão nenhum, de forma manipulativa, somente porque ele quer terminar a noite com a famosa gozada, ele vai acabar fazendo esse dano na sua cabeça. Então é preciso ter esse cuidado nesse âmbito, porque com facilidade você também vai cair em lugares que você não deveria, com pessoas que você não deveria, com relacionamentos que não te agregam. E é quando você encontra justamente o yin e yang da safadeza, meu amigo. É quando você entende que o sexo pode ser ambas as coisas. E ele deve ser ambas as coisas. Tanto com uma pessoa, onde você vai ter essa conexão espiritual e também vai ter essa conexão mais transgressiva, como você também ter relacionamentos casuais na sua vida, onde você pode ter um pouco de ambos também. Talvez com aquela Bela Donzela, onde ela consegue te trazer essa conexão mais esotérica do sexo, e também aquela mulher onde ela vai explorar mais os instintos animais presentes dentro dela e, sem dúvida nenhuma, vai ser muito divertido. Recomendo, inclusive. Sinfonia de ideias, você já sabe, meu amigo, não tem como eu simplesmente vir aqui e falar qualquer groselha que você poderia escutar no social art de apartamento. Quando eu decido me aprofundar num assunto, é para destrinchar todos os pedaços, todas as questões, trazer exemplos históricos, exemplos espirituais, exemplos pessoais, para te trazer a ideia, a sinfonia de ideias bem elaborada, do jeito que você aqui neste canal merece. Mas por hoje eu os deixo aqui. Antes que minha belíssima cinematógrafa, Bela Donzela, morra com o seu braço cansado, isso que ela treina, hein? Isso que ela tá fortinha agora, gostosa. Mas por hoje os deixo aqui, como sempre, vocês já sabem, sem mimimi.